Olá, Paula Marinho, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live de hoje, plena segunda-feira, falar um pouquinho aí sobre as medidas. Gostaria que se apresentasse aí para o pessoal que já está online conosco. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paula Marinho. Sou uma das sócias gerentes de um grupo de 5 sócios das farmácias, da rede de farmácias Preço Baixo aqui em Araguaína. A minha carreira profissional, eu comecei como na gestão financeira, depois gestão comercial, depois gestão de RH, que é a minha paixão, que é a área que eu mais gosto. E em 2015 eu cheguei para meu esposo e falei o seguinte: amor, eu tô a fim de abrir uma empresa. Eu acho que é hora de mexer com o nosso próprio negócio. E quero ir para Araguaína, trabalhar em Araguaína e trabalhar na área de construção, né, no segmento de material de construção. Ele, opa, calma, né? Vamos analisar, vamos colocar no papel. E assim nós começamos, desenhando esse sonho de abrir uma empresa em Araguaína. Em 2017, nós conhecemos o fundador da rede de farmácias Preço Baixo. Maio de 2018, estava inaugurando aqui 2 farmácias. E acabamos de inaugurar agora a terceira, graças a Deus, em novembro, onde nós temos lá os nossos sócios, o Laude, a Gese e a Andréia, que são responsáveis. Muito bem. Paula, a gente vai começar hoje, a gente vai falar mais um pouquinho. Eu tive já algumas lives, né, durante essa semana retrasada, né? Já tem há 2 semanas aí com alguns empresários da região de Araguaína, Tocantinópolis, Gurupi, falando um pouquinho sobre essas providências, sobre as medidas que eles estão tomando dentro das empresas. Semana passada, inclusive, a gente teve uma live com uma médica, infectologista, também falando um pouquinho sobre a saúde, sobre as dicas, né, principalmente dela, como especialista nessa área que está atendendo, para falar um pouquinho para a gente, e a gente teve muita informação boa de todos esses empresários. A ideia dessa live é realmente a gente trazer mais informações, né? O que a Araguaína está fazendo, o que a nossa região do Tocantins está fazendo para combater o Covid-19. A gente sabe que ele vai, de uma certa forma, infectar todos, mas de uma forma mais tranquila, que não exista pânico, que as pessoas consigam ter tratamento, consigam ter saúde. O que é a Farmácia Preço Baixo, o grupo Farmácia Preço Baixo? Quais são as medidas que essa empresa está tomando para poder combater tanto com os cuidados com seus colaboradores, mas os cuidados também com os seus clientes? Bom, nós tivemos uma reunião na segunda quinzena de março com a diretoria da Preço Baixo através de videoconferência. Nessa reunião, o que foi passado para a gente? As possibilidades futuras, né? Possível cenário A, cenário B e o pior cenário possível, que seria o cenário C. Em cima dessa reunião, nós construímos 3 planos de ação. Plano A, plano B e plano C, para as farmácias de Colinas, Guaraí e as 3 farmácias de Araguaína também, porque nós temos sócios em comum nessas farmácias. Nesse plano de ação, nós descobrimos assim, nós temos 3 pilares para trabalhar. Um pilar é o cliente, o outro são os colaboradores e o outro é a saúde financeira e sustentável da empresa durante esse período. Porque que vai ter prejuízos, Edilane, isso é fato, né? Que nós teremos prejuízos futuros no cenário econômico, isso é um fato. A diferença está em a gente ter criatividade nessa situação, com um equilíbrio emocional para tomar as decisões. Nossa primeira decisão foi reunir com a equipe e trabalhar com a equipe algumas medidas de proteção, mesmo antes dessas medidas de proteção serem obrigatórias. Então, o que nós fizemos no dia 26 de março? Cada gestor, na sua farmácia, fez a reunião com as equipes. E nessa reunião nós falamos sobre 2 situações de medidas de prevenção. Primeiro é a responsabilidade cooperada. Então, cada colaborador, um colaborador depende do outro, é interdependente quanto a essa responsabilidade. Então, a partir do momento que eu não sigo as medidas preventivas na minha casa, eu estou colocando em risco o meu cliente e os meus colegas de trabalho. Então, nós trabalhamos esses 2 pontos. Primeiro ponto e o principal, medida preventiva na minha casa, que foi no qual eles foram orientados, né? Desde a orientação daquela
triagem na entrada inicial dentro da sua casa, aonde você tira o jaleco, onde você tira o calçado, onde você, se possível, tira a roupa, coloca no cesto, vai direto. Já tomou banho? Toma banho completo, lava até o cabelo, né? Porque é essencial lavar o cabelo. Faz a barba, usa menos bijuterias, menos tipo de joias possíveis, né? Não leva bolsa para o local de trabalho, evita qualquer objeto que leve e traz contaminação. Então, todas as orientações dentro da casa deles foram dadas. Bem como uma preocupação nossa, se eles estão seguindo realmente ou não. Desde uma caminhada em locais que têm aglomerações, receber visitas, fazer visitas. E eles foram muito bem orientados, porque a partir do momento que eles não seguem as medidas de prevenção, eles não são responsáveis com os colegas de trabalho e não são responsáveis também com os nossos clientes. E nós somos uma unidade de saúde, né? A gente é responsável, nós temos que ser, nós nos consideramos soldados nessa guerra. Porque uma das nossas missões é orientar o cliente, quando ele entra na farmácia, da forma correta e assertiva, quais são as medidas preventivas e, de acordo com os sintomas que ele estiver sentindo, quais são as medidas que ele tem que tomar. Você tem que ficar em casa, você tem que ficar em casa com atenção, você tem que procurar uma UBS, você tem que procurar uma UPA. Então, a nossa missão qual que é? Diminuir a quantidade de pessoas dentro dos hospitais, com as informações corretas e as medidas de prevenção corretas também. Muito bem. E você sentiu que foi aderido essa comunicação de forma assertiva pela equipe, pelos clientes quando eles adentram dentro da loja? Quando a gente fala de equipe, sim, né? A equipe, até porque a equipe trabalha com saúde, né? E ela tem noção da dimensão do prejuízo que o coronavírus pode causar. Eles têm noção do que é todo o processo infeccioso da Covid-19, então não é uma brincadeira, né? Não é para pânico, mas também não é para relaxamento. Tem que ter um equilíbrio, essas atitudes. Então, quanto à equipe, sim. Tanto que todos estão de máscaras, todos estão de óculos de proteção, todos a cada 20 minutos, existe um roteiro que a cada 20 minutos é obrigatório ir ao banheiro e fazer a higienização completa das mãos da forma correta. É obrigatório também, a cada 20 minutos, faz a higienização completa das mãos e bebe água e se alimenta. Nós temos um período de alimentação, porque além da saúde emocional, que a gente tem que trabalhar com eles, é a saúde física também, né? Então, é importante que eles tenham... Nossa, esse grilo tá... Deixa eu me desconcentrar. E tem bastante aqui. Não tem como eu mandar ele parar. Não sou acostumada com live. Aí tem o grilo ainda. Isso é porque eu tô com fone de ouvido ainda. Ai, grilo, Oi, faça beijo silêncio. pra você, bobê. Tem um monte de gente aí que mandou um abraço pra você. Doutor Marcelo, eu não consigo falar, olhar para você e olhar aqui. Depois a gente volta aqui em todo mundo aqui. Mas muita gente aqui entrando. Então, o uso das máscaras... Mata esse grilo, né? Estão mandando matar o grilo. Parou, ó. O grilo parou, ele obedeceu. Obediente, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Verdade. A dona Janice falou que acha que era o celular dela. Não, Janice, mas agora parou. Eu tô tentando me concentrar, mas não consegui, não tem jeito. Acabou, bora. Bom, outras medidas, Edilaine, é a questão de uma barra de contenção que nós criamos. Aí entra o fator cliente. Nós colocamos uma pessoa na porta da farmácia com álcool gel. Essa pessoa ela faz a triagem do cliente. Ela convida o cliente para fazer a higienização das mãos com álcool gel. Se o cliente fica muito próximo do outro, ela chega e informa e pede espaçamento mínimo de 2 metros, né? Na fila do caixa, essa pessoa ela faz a mesma coisa na fila do caixa. Só que a gente sente resistência dos clientes, muitas vezes, né? Até pela falta de conhecimento. Igual teve cliente que falou, que fez um comentário assim, vocês não acreditam em Deus, não?
Nós acreditamos em Deus, com certeza. E muito, muito, muito. Tanto que as nossas noites é para orar a Deus e pedir ajuda e sabedoria para lidar com a situação, né? Mas se uma pessoa que tem câncer só acreditar em Deus e não procurar tratamento, ela não vai resistir, né? Uma pessoa que tem o filho adoeceu, ele só preocupar com Deus, só rezar, só orar e não buscar tratamento, aquela enfermidade ela vai aumentar. Então, a falta, muitas vezes, de conhecimento das pessoas, ela atrapalha muito, porque muitas vezes, qual que é o maior problema? Eu preciso ter desculpa a expressão, a desgraça na minha porta para realmente tomar ciência do fato. Né? Compreender a situação de fato, né? Exatamente. O que nós fizemos? A gente está com a abordagem o mais sutil possível, mas nós não diminuímos a abordagem, porque a nossa missão é dar exemplo, né? E é isso que a gente está fazendo, da forma mais sutil possível, da forma mais conveniente possível, porque são os nossos clientes, mas nós estamos cuidando dele. Por exemplo, nós criamos, cada gestor, uma barra de contenção entre o balcão. Né? Cada gestor, com a sua criatividade, com seus recursos disponíveis, criou essa barra de contenção. Qual que é a intenção da barra de contenção? É cuidar do cliente. Porque se algum cliente que esteja contaminado, assintomático, ele toca, né? Teve gotículas na mão dele, e ele toca no balcão, e outro cliente em seguida toca no mesmo balcão e coloca a mão em alguma mucosa, seja boca, nariz ou olho, ele vai se contaminar. A partir do momento que eu tenho a barra de contenção, eu inibo, eu dificulto que o cliente toque no balcão. Então, se ele não vai tocar no balcão, eu, que é a minha missão, vou conseguir diminuir a proliferação do vírus. Exatamente. E assim, isso até envolve o decreto, né? A gente teve várias mudanças municipais falando sobre a importância, né, das normativas das empresas, principalmente das empresas essenciais, mas está aberto todas as empresas com suas regras, né? Algumas empresas não, como academia e outras assim. Porém, é regra, né? A gente, todo lugar que você vai, hoje eu fui no supermercado, tinha uma faixa, né? Acho que eu fui só no supermercado, mas no supermercado que eu tinha ido semana passada já tinha um adesivo de 2 metros para você ficar com o carrinho. Então, assim, são regras que foram estabelecidas pelo município, que devem ser seguidas, porque ela foi colocada ali para poder prevenir você de pegar alguma doença, por mais que você não acredite na gravidade dela, né? Não que ela seja... eu achei muito importante, porque quando eu falei com a doutora Karina Paula semana passada, eu perguntei assim, doutora, essa doença, ela é letal, né? Ou ela é algo que afeta o organismo de alguma certa forma, pessoas que têm alguma deficiência, e por isso que ela se torna letal. E aí ela falou, foi muito claro, a questão da infecção, eu não sei explicar do mesmo formato dela, mas que a própria doença, o próprio vírus, ele traz essa infecção para o organismo, porque a gente tenta, né, ali nossas células tentam combater, porém, de tanto elas tentarem, elas acabam se desgastando, né? Tanto esforço que elas fazem. Então, ou seja, é perigoso. Né? Então, assim, quanto menos pessoas pegarem ao longo do tempo, maior a facilidade dessas pessoas restaurarem a sua saúde, porque elas vão ter atendimento. A questão não é você deixar de ir ou deixar de fazer, é você minimizar. Né? É o bater perna que eu fazia com tanta facilidade. Eu falar assim, olha, vou fazer um planejamento, realmente preciso ir, realmente preciso fazer? Não, preciso. Então, quando eu for fazer, vou com cautela. Né? Vamos falar assim, vamos com a manga comprida, vamos brincar até de luva, máscara, e o pessoal tá usando. Porém, realmente a gente vê muitas pessoas, e principalmente pessoas que estão na zona de risco, né? Que é o que a gente fica mais preocupado, que são os idosos, principalmente que a gente consegue visualizar que ele está na zona de risco, porque uma pessoa autoimune, que ela tem uma deficiência, se ela for uma pessoa jovem, você não sabe, mas um idoso andando na rua com a maior tranquilidade do mundo. A gente não quer que ele entre em pânico, a gente quer que ele se cuide, né? A gente quer que ele evite. E isso aí é uma precaução justamente para que ele evite uma transmissão que pode causar uma morte, né? Que pode causar um dano na saúde dele.
Ou até mesmo, achei muito bacana hoje, Paula, teve uma reportagem no jornal onde um médico infectologista, ele teve Covid, esse Covid, e ele se emocionou na entrevista falando que ele não quer aquilo para ninguém. Né? Uma sensação, além das dores, né? Além da sensação do corpo, da doença, a sensação de que você pode morrer com aquilo. Né? Então, assim, ele é médico, ele entende, né? E ele se emocionou falando isso. E é um médico jovem, não é um médico idoso. Né? Um médico ali deve ter seus 40, 50, quase 50 anos de idade. Então, ele não está na zona de risco. E se o médico está falando isso, imagina a gente que é leigo, que a gente que não entende, né? Eu que não entendo isso. Então, a ideia é essa mesmo, né? Fazer medidas que você tome cuidado com o seu colaborador e tome cuidado com o seu cliente. Igual você falou, da maneira mais educada possível, né? De não tentar constranger. Mas é preocupante. Hoje no supermercado tinha um cliente quase estava avançando no balcão. Ele literalmente espichou a faixa. Né? Ele espichou mesmo, ele encostou e foi arrastando a faixa para chegar mais perto do balcão. E assim, é senso, né? Senso de responsabilidade. Inclusive com a pessoa que está do outro lado ali te atendendo, porque ela tem que te atender, porque você tem que comer. Né? Literalmente. É a nossa cultura, né? A gente tem uma cultura não preventiva. Um exemplo, financeiramente. Quantas pessoas hoje têm uma poupança, tem uma economia financeira que ela suporta ficar 3 meses, 6 meses sem trabalhar? O percentual é mínimo, né? Não, vamos colocar assim, suporta 1 mês sem trabalhar. Eu acho que não precisa estender mais que isso. Né? 30 dias sem trabalhar, porque a pessoa ela trabalha e come. Exato. E olha lá quem não está devendo esse mês todo. Né? Então, nem isso. Aí a pessoa vai e me fala o seguinte: não, Paula, mas muito fácil. Né? Uma pessoa que ganha você querer que uma pessoa que ganha um salário mínimo conseguir economizar. Eu tenho um exemplo dentro de casa de uma costureira, né, sozinha, que entrou numa casa toda de rejunte e foi cuidando dessa casa, ganhando o quê? Um salário mínimo, e olha lá, costurando e começando. Trabalhou o quê? 15 anos da sua vida, eu acho que 20 anos da sua vida. Você conhece bem ela, né, Edilaine? E essa costureira, ela tem hoje, ela tem hoje 6 casas, aposentada, um carro zero na garagem, uma vida muito tranquila, passa o seu dia assistindo Netflix, né? Porque ela realmente trabalhou muito e economizou muito mais para isso, assistindo Netflix, ou desenhando o projeto das próximas casas que ela quer construir, com a economia que ela continua fazendo, mesmo estando numa situação confortável. No mesmo parâmetro, o que eu tenho? Eu tenho exemplos de profissionais que eu trabalhei junto, gestores, que tinham um salário de 15 mil, enquanto ela tinha de um salário mínimo, e depois ela chegou a ter 2.900, 3 mil reais de renda mensal. Essas mesmas pessoas, comparando com essa costureira nesses 15 anos de existência, hoje esse gestor tem uma casa financiada e um carro financiado. E só. Né? Enquanto essa costureira, minha mãe, né, que eu amo muito, beijo mãe, né, que eu amo muito, ela tem uma vida totalmente confortável porque ela economiza. Eu acho que o maior segredo, né, nosso é aprender a mudar a nossa cultura para uma cultura preventiva. Eu preciso aprender a economizar. Se eu tenho um salário mínimo, que eu guarde 10% desse salário mínimo. Eu preciso aprender a prevenir. Eu não preciso esperar o Covid chegar à minha porta, através da minha família, para eu começar a ter as precauções necessárias. Né? Então, essa cultura nossa de não ser preventiva, ela tem que ser mudada. Eu acho que já passou a época da ignorância, quando a gente tem contato hoje com todas as informações. Né? E se você for uma pessoa que peneira um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de crivo, você tem informações baseadas em dados reais, estatísticos, científicos e de uma base, de uma procedência segura e confiável. Né? Depende de nós. Mas é muito mais cultural a gente não se prevenir, a gente ignorar os fatos só doerem quando a doutora Karine falou muito bem, quando quem morreu não foi um velho, e sim foi o meu pai, e sim foi um parente próximo meu,
do que realmente tomar uma atitude. Outra característica nossa é apontar dedos, né? Então, a gente aponta muito dedos, porque o governo faz a parte dele, porque o partido A, o partido B, o prefeito. Mas é igual falar assim que o governo é desonesto e eu ir lá e furar uma fila. Então, eu acho que o primeiro passo é nosso, de tomar as medidas preventivas, de estar a par do que está acontecendo, de buscar informações confiáveis, de colocar essas informações em prática, porque nós somos a maioria. A gente é muito mais do que a quantidade de um presidente, de autoridades estaduais, autoridades municipais. A nossa massa é muito maior, a nossa quantidade é muito maior. Então, a gente precisa o quê? É tomar atitude, em vez de ficar no achômetro, dizendo o que é certo, o que não é certo. Eu concordo com você. Eu já vi uma mensagem. Eu já ouvi uma mensagem sobre fake news, a pessoa abraçadinha ali no fake news, né? Tipo assim, não live, mas isso é falso. Pois, mas isso para mim é importante. É falso, mas é importante que eu repasse. O ser humano ele tem uma mania muito grande de querer se sabotar. Eu acho que as pessoas se sabotam muito, né? Com o que é irreal, com o que é mais vantajoso para o meu coração, ou para a minha emoção, ou para aquilo que eu quero ganhar em troca disso, né? E a gente deixa de vivenciar a realidade. Enquanto outras pessoas acabam se tornando aquilo uma tempestade também em um copo d'água. E a gente tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio de entender a situação é grave, é uma situação que ninguém... eu conversei com pessoas de 60 anos, né? Que falou para mim, Dilene, nunca passei por isso. Isso nunca aconteceu, né? Se a gente for analisar, eu li ali em Êxodo das pragas do Egito. Acho que fica em Êxodo, não tenho certeza, mas acho que é lá. Né? Também acho. Também acho. Né? Sobre as pragas do Egito. A gente vê agora falando sobre isso, assim, poxa, é irreal. Né? É sem noção, é só lá na China. Foi para a Itália porque a Itália tem muito velho, então lá morreu muita gente. Então, assim, se a gente não tomar essa precaução e ver assim, não, gente, existe, é arriscado, eu posso pegar, você pode pegar, e nós vamos pegar, mas qual que é o momento certo de pegar a doença, né? Eu ainda vejo muitas pessoas, e eu falo nas 5 lives, nós estamos na 6ª live, e eu continuo falando, eu continuo vendo, né? Incrível isso. Eu queria muito que eles assistissem a live, vou até poder dar um jeito de compartilhar. Mas, assim, pessoas reunindo em quarentena. Eu estou em quarentena, aí eu reúno com o meu vizinho. Não, meus filhos vêm todos para minha casa. Onde essas pessoas passaram antes? Por onde elas andaram antes para ela vir para minha casa? Gente, quarentena é a família que você mora na mesma residência ficando lá dentro. Isso é quarentena. Quarentena não é pegar, porque eu moro aqui em Araguaína, eu tenho um monte de parente aqui dentro. Não, eu estou de férias e com a minha família eu posso. Mando eles colocar um álcool gelzinho na mão, mando eles tomar banho antes de vir. Aí todo mundo prevenido. Não, ele passa por todo o processo. Ele pode estar com a doença incubada, não ter reação nenhuma na doença, está passando para o teu pai, para tua mãe, que tem 60, 70 anos, que pode correr o risco de estar lá, ó, internada, no leito, em oxigênio. Acho que é essa gravidade, acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Eu penso assim, Paula, e eu queria até a sua opinião em relação a isso. Eu não vejo que a economia tem que parar, porque como que para? Eu acho que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio para as duas coisas. Não tem como parar 100%, vamos fechar as portas 100%, vamos cada um fiar na sua casa, vamos colocar policial para rondar e quem sair vai ser multado. Porque a Itália chegou nesse nível, né, de pessoas assim, serem fiscalizadas para poder só ir no supermercado e no hospital caso ir um por vez, né? A gente não deixar chegar nesse ponto, não vejo, né, que a gente tem como cuidar agora para não chegar nesse ponto, mas também não achar que eu posso... No dia que abriu o decreto aqui em Araguaína, que falou assim, não, agora o comércio pode abrir, eu vi pessoas, uma quantidade extrema na rua. E será realmente que essas pessoas estavam na rua por necessidade ou estavam na rua porque o comércio abriu, vida normal? Beleza, vida normal, mas com cuidados. Acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, não é o governo X, não é a empresa X. Eu acho que eu escutei uma mensagem muito certa de uma pessoa essa semana no Facebook, que ela falava assim, não encontra-se culpados agora, e nem quem está 100% certo ou 100% errado.
estão tentando encontrar soluções. Eu acho que é isso que a gente tem que encontrar. É uma situação que ninguém passou. Nenhum presidente passou, né? Nenhuma mídia passou por isso. Nenhum idoso hoje está aí passou por isso. Então, acho que a gente tem que entrar no consenso de ter o equilíbrio entre as duas áreas, porque a gente precisa. Porque, igual você falou, o brasileiro não está preparado para isso. Se ele ficar 1 mês, 2 meses sem trabalhar, ele vai passar fome, né? Se ele tiver retorno. O Brasil está tentando aí ajudar com o governo, né? Que a gente vai falar depois sobre essas leis trabalhistas que vão tentar colaborar, mas também com bolsa. Mas é o suficiente? A gente tem o suficiente para poder fazer isso? Né? E a gente tem que começar a ser mais racional nesse momento. Pensar e colocar os pesos e parar de ficar... É uma brigaiada nessa rede social que a gente fica assim, para que isso, né? Não é o objetivo, não é esse, da gente separar e a gente unir. Esse é o objetivo, né, Paulo? É o individualismo, Paulo. né, Elaine? Quando vai para o oportunismo, já vê que é o individualismo. Não está pensando no bem comum. E sim, cada um pensando numa forma de ter uma oportunidade, não é nem oportunidade, uma forma oportunista de aproveitar a situação. Exato, a gente vê e está vendo muito, né? Vamos lá. O que você consegue perceber, assim, a gente falou um pouquinho de Araguaína, você deu algumas informações, né? Mas que mudanças nessas 2 últimas semanas? A gente está aí, vamos dizer assim, indo para quase 20 dias, acredito eu, com essas medidas. Muda, volta, muda de novo e fecha. Primeira semana foi fechar, né, as empresas, depois foi abrir novamente. Aí falou-se em fechar e depois restringir um pouco mais. Qual que é a sua visão, né, como hoje uma moradora da cidade de Araguaína? O que você consegue visualizar na cidade em relação a essas mudanças? Você fala em questão das mudanças pela autoridade local? Sim. Bom, quanto aos decretos, o que eu penso? É muito difícil você, sem ter um contexto nas mãos, dar uma opinião mais assertiva, nem uma opinião que seja uma opinião realmente válida. Tá, mas como empresária, como cidadã, né, e como uma pessoa que está sempre buscando informações com respaldo. O que eu percebo? Eu vejo que é assertiva, eu apoio e vejo como assertiva os decretos que foram trabalhados pela autoridade municipal. Por quê? É impossível, nenhum grupo, nenhuma equipe de médicos consegue prever como que vai ser a ação do coronavírus nas próximas semanas, nas próximas 15 dias, né? Existe uma previsão muito superficial, existem conjecturas baseadas em fatos que aconteceram em outros países. Só que o nosso país tem características singulares, né? Tanto na questão econômica, tanto na questão da bagagem estatal, tanto na questão da cultura de higienização, cultura financeira. Então, é totalmente diferente, né? Bem como nós tivemos um disparate de informações, de números, quando a gente pega de um continente para outro continente, né? Então, assim, não dá para você prever. O que nós sabemos? Vai ter um prejuízo e a intenção é diminuir esse prejuízo. Seja ele da saúde das pessoas, né? Salvando mais vidas, ou seja o prejuízo financeiro, né? Porque o prejuízo econômico nacional, ele também mata vidas, né? Ele traz vandalismo, ele leva pessoas para as drogas, ele traz uma desigualdade social, ele aumenta uma desigualdade social, que aumenta-se o número de pessoas na classe das pessoas pobres, e as pessoas já estão nessas classes de pessoas pobres, elas são mais desfavorecidas ainda. Então, assim, existe um caos, aumenta o vandalismo, então, aumenta roubo, aumenta prostituição, aumenta assassinato com furto. Então, existe mortes também quando tem um desastre na economia nacional. Então, quando você fala de equilíbrio, é aí que está. Quando que eu vejo as medidas em Araguaína? Eu vejo elas com sabedoria. Eu vejo que o nosso prefeito está analisando os fatos. Então, ele observa. No último decreto, para quem leu o último decreto, ele fala das reuniões que ele fez com os empresários, com as associações, com os diretores administrativos dos hospitais locais, né? Que ele fez com o grupo de médicos, para entender toda a situação.
além da reunião, o que eu entendi que foi feito também? Foi analisado os dados estatísticos. Então, a única forma de tomar decisão não é no achômetro, né? Não é conjecturando, é realmente em cima de dados estatísticos. Em cima desses dados, ele começa o gotejamento, né? E tem que ser rápido. Eu concordo com os especialistas econômicos da rapidez de ação das nossas autoridades, né? Ele tem que ser rápido, mas ele é um gotejamento. É uma decisão de cada vez, de acordo com o cenário. O cenário ele muda dia a dia. E essa decisão é tomada de acordo com o cenário. Então, se eu, por exemplo, hoje, eu fecho todo o comércio, o dinheiro para de girar. E automaticamente eu diminuo a circulação do coronavírus, ok? Na próxima semana, eu abro o comércio parcialmente, o dinheiro volta a circular, né? Mas eu vou aumentar um pouco a propagação desse coronavírus. Uma coisa, eu assisti a live com a doutora Karina. Karina ou Karina? Karina. Fala corretamente, Karina. Karina. Eu amei a live dela, porque eu achei que ela foi muito direta, né? Sem escandalizar, sem pânico, mas ela foi muito direta ao assunto, que a realidade realmente ela se propõe, né? E além de ser muito direta, eu achei que ela foi muito entusiasta. Ela realmente, depois de um dia exaustivo de trabalho, né? Eu vi que ela tinha acabado de tomar banho, ela realmente exaustivo de trabalho, tomou um banho e ficou 1 ano para nos orientar. Agora, qual que é a nossa missão? É realmente cumprir as medidas preventivas de quem entende. E quem é que entende? São os médicos, os responsáveis, que têm fundamento científico para informar a população a forma que a gente deve agir. Só que o que não dá? Não dá para você... como você mesmo disse, é um equilíbrio. Não tem como a gente trabalhar somente o Covid, né, somente essa doença Covid, e esquecer da economia nacional. Da mesma forma que não tem como trabalhar somente a economia nacional e esquecer de uma doença letal, infecciosa, progressiva, rápida, que se prolifera rapidamente, que nós não somos imunes, tá? Que não é só os idosos são o maior fator de risco pela baixa imunidade, ou por uma cardiopatia, pela ou por própria idade, renal, né? ou por pela própria... Que a idade avançada, ela traz algumas disfunções, né? Então, por esse motivo. Mas muitas pessoas que acham que estão imunologicamente muito bem, como a doutora Karina propriamente disse, às vezes não estão. Então, muitas pessoas que acham que não tem o coronavírus, ele tem, porque ele é assintomático, né? Então, são esses cuidados que tem que ter. E quanto aos decretos, é o decreto mais assertivo? Não sabemos. Mas é visível, é fato, que os decretos em Araguaína são baseados... não é o prefeito que chegou e decidiu. Ele está baseado num cenário econômico e num cenário médico também, num cenário de saúde, com dados estatísticos em mãos. Ele está com atenção para os fatos, né? O que está acontecendo para que eu tome as decisões. E eu acho que nesse momento, realmente, que a gente está vivendo, são decisões diárias. É mediante as situações que vão ocorrendo, né? Houve um alarme inicial de não, tem que fazer quarentena. Então, os próprios comerciantes sugeriram o fechamento, né, do comércio, se fechou aí por 1 semana. Depois... houve essa abertura novamente e foi analisando, né? A gente tem 3 casos hoje confirmados de coronavírus, confirmados em Araguaína. Logicamente, igual a gente conversou com a doutora Karine, provavelmente a probabilidade que a gente tenha uma quantidade maior. Por quê? Porque na época, no início, né, quando começou, a gente não tinha exames, os exames que quando chegaram foram só para o pessoal da saúde, depois que foi podendo fazer exames de outras pessoas. Então, muitas pessoas passaram pelo processo, né? Outras pessoas não sentiram nada, então não procuraram médico. Outros que sentiram, se isolaram, alguns que foram inteligentes, né? Eu tive uma das pessoas que estão seguindo aqui a gente, e ela falou o seguinte, que ela se isolou por 15 dias, né? Após o conhecimento, né, da doença, para poder, em questão da incubação mesmo. E aí ela falando que os parentes, tudo ligando para ela poder visitar eles, né? Então, assim, é questão mesmo de senso, né? De senso de responsabilidade.
Eu tenho uma pessoa em Gurupi também que eu conheço, ela chegou de Portugal, ela chegou, foi diretamente para a casa dela, ela concluiu agora esse final de semana, 14 dias. Ficou literalmente sozinha os 14 dias. Ela tem um casal de dois filhos, né, gêmeos, e os filhos ficaram com o pai. E ela ficou sozinha para poder passar por esse momento. Então, tudo isso é responsabilidade. Aí você vê pessoas que sabem que tem alguém, que está sentindo alguma coisa e vai para reuniões aí com 30, 40 pessoas. Então, é consciência, né? E o prefeito ele falou uma coisa muito, muito bacana. Não é defendendo partido nem nada, mas ele falou assim, não adianta o governo ou o município tomar as precauções se eu, como ser humano, não faço a minha parte. Porque eu, Edilane, posso contaminar um ou dois, que dois vão contaminar quatro, e é uma regrinha de multiplicação. É vezes mesmo que vai acontecer. Então, se eu não cuidar, ele pode fechar o comércio inteiro e as pessoas irem para as praias, as pessoas irem para as fazendas com as suas famílias, carregando outras pessoas, e vai proliferar da mesma forma, né? A consciência ela tem que ser nossa, do ser humano, né? Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado. Quando a gente fala, Paulo, de isolamento, né? Está se falando muito nisso. Nós temos aí o isolamento horizontal, que a Itália, por exemplo, ela fez dessa forma, fechou tudo e as pessoas ficaram dentro de casa. E temos aí o isolamento vertical, que é as pessoas de risco, essas pessoas ficarem em casa e as outras pessoas poderem ir para o trabalho, né? Qual que é o seu pensamento em relação a esse isolamento? Qual que você acredita, talvez no momento, né? Igual a gente está falando de momento, talvez daqui uma semana a gente fala, não, tem que ser horizontal. Mas qual que é de momento? O que você defenderia, né? Como empresária, como ser humano? Você falou a palavra certa, momento. Eu acho que cada semana é uma decisão nova, de acordo com o cenário que vai apresentar em cada semana, né? Eu acredito muito no cenário vertical, na atitude vertical. Por quê? Mais uma vez, é aquela questão. Não tem como eu tratar de um filho e não cuidar do outro filho também. Então, não tem como a gente trabalhar somente a questão da saúde, do coronavírus, da atuação do coronavírus, né? E não trabalhar a economia, né? Nossa responsabilidade com a economia nacional. Porque senão os prejuízos futuros, eles vão ser muito grandes, né? Nós não temos capacidade de bagagem do governo para poder providenciar esse custeio, esse aporte, esse subsídio por muito tempo. Isso é fato. Não, isso é fato. Então, só que o isolamento, se você faz o isolamento total, teve uma questão que a doutora Karine pontuou, que eu gostei muito de ouvir, é que todo mundo vai passar pelo coronavírus. Todo mundo vai dizer oi para ele, né? Então, não tem como você fugir disso, porque ele é um vírus que se propaga altamente, né? Então, não tem como. E ele é muito... alguém encostou em algum local, tem gotículas, outra pessoa foi lá e encostou, você vai ter acesso ao coronavírus, né? Então, uma das questões importantes que eu acho que foi ressaltada é isso. Então, se todos nós vamos, de qualquer forma, ter acesso, aí nós vamos esconder todo mundo, né? Ficar todo mundo isolado, e a hora de soltar? Vai soltar todo mundo? Né? Então, eu acho que cada ação, cada atitude é de acordo com o momento. Vai ter momentos que o isolamento vertical é o necessário, eu acho que vai ser na maioria dos momentos, visando a saúde da economia, mas vai ter momentos, nós vamos ter alguns casos complicados, nós vamos ter casos, por exemplo, os hospitais estarem superlotados em Araguaína, que a medida melhor é o isolamento total. Vamos isolar totalmente até a gente conseguir descarregar os leitos dos hospitais de Araguaína. Descarregou os leitos, teve os atendimentos necessários, volta o isolamento vertical. Então, eu penso que as atitudes serão de acordo com o cenário, com os dados estatísticos e com o momento. Ok. Paula, assim, para a gente começar a ir para o encerramento, daqui a pouquinho eu vou ler aqui as mensagens, mas o que você consegue perceber de oportunidade no meio do caos? Né? Estamos no meio do caos, literalmente. O que consegue perceber de oportunidade para as pessoas, para as empresas? O que a gente consegue tirar e extrair de bom? Porque tudo tem como extrair uma coisa boa. O que a gente consegue extrair de bom nesse momento? Tem.
Não é fácil, tá, Dilaine? Tem uma metáfora muito boa que fala de uma vaquinha, né? De um ancião que... Acho que deve conhecer essa metáfora. É coisa tá na listagem dos coaches, né? Então, um ancião que ele visitava vários locais, né? Um dos locais que ele visitou, se eu me recordar bem dessa metáfora, um dos locais que ele visitou, ele percebeu uma família muito pobre, né? Então, uma família muito pobre que dependia somente de uma vaquinha. Então, todo o leite, o queijo, tudo era daquela vaquinha. Quando o ancião saiu e foi embora, após a visita dele, que ele fazia visita a cada 5 anos aqui nas redondezas, né? Naqueles locais, quando ele foi embora, ele falou assim para o aprendiz: volta lá e joga aquela vaquinha no precipício. O aprendiz assustado, né? Foi lá, voltou, jogou a vaquinha no precipício, mas o aprendiz ficou atordoado. Gente, era o único meio de sustento daquela família. Tá, passou-se um tempo, esse aprendiz virou responsável, virou ancião, e depois de muitos anos voltou naquele local. Quando voltou, final da história, ele viu lá uma fazenda enorme. E quando ele foi conversar, achando que as pessoas que estavam lá tinham morrido, saído, e outras pessoas entrado, percebeu que era a mesma família. Só que como ela tinha perdido o único sustento dela, que era essa vaquinha, eles tiveram que se reinventar, né? Então, se reinventar no momento, eu acho que é a palavra-chave. A dificuldade é que são várias vaquinhas precipício abaixo, né? Então, não é uma empresa, outra, que está precisando se reinventar. Todas as empresas precisam se reinventar, todos os autônomos precisam se reinventar, e é complicado você se reinventar onde todo mundo, todas as oportunidades estão sendo preenchidas, né? Mas eu acho que o principal que a gente tem que aprender existe oportunidade? Existe. E sempre vai existir. Desde que eu tenha um equilíbrio emocional de saber que a situação é grave, a situação ela vai ficar um pouco mais grave, se brincar ela vai ficar muito mais grave, só que o pânico não vai resolver nada. Eu não vou conseguir ter uma ação estratégica mediante o pânico. Bem como eu não vou conseguir também reagir e ter algum diferencial lá na frente, ter menos prejuízo lá na frente, ficando inerte, ficando parado. A intenção é que eu tenha ações, né? E que eu me reinvente. Só que o principal que eu vejo são duas coisas. Existe uma diferença de no caos, criar e no caos ser oportunista, né? E o que a gente mais está vendo, e lamentamos no início, é a questão do oportunismo. Então, nós temos o oportunismo político, nós temos o oportunismo empresarial de algumas empresas, infelizmente, né? Quando fala de oportunismo político, eu estou mais preocupada. Oi, não estou te escutando. Travou. Eu estou te vendo, mas não estou te escutando, Paula. O som parou de sair. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não, também não estou te ouvindo. Gente, eu acho que travou aqui a internet, literalmente. Eu acho que travou a internet. Vamos lá. Vamos ver se volta aqui a internet. Ver se a gente volta aqui a ouvir, tá bom? A gente não mexeu, não mexemos em nada. Ela está tentando falar comigo, eu tentando falar com ela, né? E aí a gente vai falando aqui um pouquinho sobre os assuntos, tá? Que vocês colocaram aqui para a gente ver se retorna, tá, Paula? Não sei se você está escutando. Não dá para escutar ela. Mas vamos lá. A dona Rosa está falando o seguinte: se tivesse isolamento e o pessoal ficasse em casa, poderia resolver logo, realmente, né? Poderia ser mais rápido. A questão é que as pessoas saem para viajar e fazer festas, etc. Né? As pessoas estão aproveitando da oportunidade que não estão trabalhando, e eu acho que entra bem essa questão do oportunismo, né? E não estão realmente se isolando, as pessoas que têm essa oportunidade. Paula, não te ouço. Ela está mexendo ali. Ai, ai. Aí, o problema é no áudio da Paula.
Bem, o Ed tá perguntando aqui se chegou álcool em gel, Paula. Aumenta o som, verifica se dá. Vou digitar aqui. Depois a gente... Bem, pessoal, vamos lá. Ela saiu e ela entra de novo, é melhor. Vamos lá, para mim falar um pouquinho o que vocês colocaram aqui, né? Questão de consciência de cada pessoa, isso é o que vale, concordo plenamente, tá, pessoal? A gente tem que ter consciência das atitudes que a gente tem e principalmente do que a gente vem desenvolvendo, dentro do que a gente vem fazendo, as ações que a gente tem tido nesse momento, né? Que ações você, aí do outro lado, que está assistindo, tem tido de diferente? Ou será que você está consciente do que você está fazendo? Paulo, o nosso tempo está bem curtinho. Você está me escutando agora? Perfeitamente. Fala aí para ver se eu te escuto. Travou bem. É a internet, é uma benção. Esse horário das 8, pessoal, é o horário que tem mais live dentro do Instagram. Então, realmente acontece de travar, tá? Vamos para a finalização que você estava falando para a gente ir concluindo. Não, perfeito. O que eu queria concluir mesmo, até para o final, essa questão da nossa intenção, do oportunismo com a oportunidade. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Por exemplo, quando nós reunimos com o sócio da última vez, nós não conseguimos em nenhuma vez comprar álcool gel em grande quantidade. Então, nós compramos álcool gel num preço muito alto, as poucas vezes que nós conseguimos, e em quantidades limitadas. Nessa última compra que nós fizemos semana passada, retrasada, nós conseguimos comprar uma quantidade grande. E nós nos reunimos entre os sócios para combinar o seguinte: vamos vender a preço de custo, né? Vamos pegar a nota fiscal, colocar lá no mural para o cliente e passar para este custo. Hoje a gente consegue disseminar essa ideia para frente, né? Todas as empresas façam o mesmo. Aí eu lembro que uma das pessoas da reunião falou o seguinte: Paula, hoje eu vi uma postagem que falava bem o seguinte: não acham, talvez na postagem, abre aspas, não acham muita hipocrisia essas empresas querendo fazer responsabilidade social com distribuição de cestas básicas, etc. e tal? Fecha aspas, né? Se a gente for pensar dessa forma, a gente não faz nada. Então, eu acho que a ideia é realmente ter responsabilidade social. O meu carro-chefe não é álcool gel. O meu carro-chefe são medicamentos. Então, para mim, vender álcool gel a preço de custo e outras empresas também, isso não nos desfavorece financeiramente. Muito pelo contrário. Então, a ideia é essa. Eu vou divulgar isso no Instagram. É óbvio que eu vou divulgar isso no Instagram. É aproveitar uma oportunidade. Então, eu vou ser ser humana, né? Eu vou trabalhar, vender álcool gel a preço de custo. E, ao mesmo tempo, eu vou aproveitar uma oportunidade de divulgar a minha farmácia. Isso é aproveitar a oportunidade. Oportunismo já é o diferente. Eu pegar um álcool gel que eu comprei a R$14 e vender a 30, sendo que a margem antigamente era muito menor. Oportunismo em vez de eu entender a situação e dar uma opinião imparcial e uma opinião com dados de informações reais, eu dar uma opinião partidária, né? Querendo derrubar fulano ou ciclano, porque eu sou de esquerda, ele é de direita, eu sou de direita, ele é de esquerda, né? Oportunismo, eu como empresa, vender produtos de medidas preventivas em preços exorbitantes, super faturados, tá? Ressaltando que a gente não está comprando, a gente não consegue mais comprar nenhum produto, nem luva, nem álcool. Por exemplo, eu tive uma oferta semana passada de um álcool gel 50 gramas. O que é 50 gramas? É um chaveirinho. 50 gramas por R$12. Como que eu vou comprar um álcool gel de 50 gramas de R$12, incluir os impostos e vendê-lo a preço de custo? Então, é sem lógica. Então, eu acho que a principal lição nossa, nesse momento, são duas. Uma, ter equilíbrio, ter ações rápidas
e ações estratégicas, tá? Vem um turbilhão, um turbilhão pela frente. Se prepara, que vem mesmo, vem um turbilhão pela frente. Seja no cenário econômico ou no cenário dentro dos hospitais, de saúde, da nossa família. Então, ele vem pela frente. Só que eu preciso, independente se eu vou ter pânico ou não, não vai mudar esse cenário da frente, né? O que vai mudar? São as minhas atitudes estratégicas. Toda escolha tem uma consequência. Então, são essas escolhas que eu vou fazer daqui para frente. E quanto mais emocionalmente equilibrado eu tiver, as minhas escolhas serão melhores. E quanto mais humano eu for, eu vou aproveitar as oportunidades, eu não vou ser oportunista e vou trabalhar mediante essas oportunidades, sabendo o seguinte, que se só eu ganhar nesse cenário e o resto todinho perder, no final eu saio perdendo. Nós somos interdependentes, nossa economia é interdependente, nós dependemos um do outro para a economia funcionar corretamente. E eu acredito muito também, quando você aproveita a oportunidade, quando você não é oportunista, Deus abençoa o seu negócio. Então, Deus está no seu negócio. A gente fala muito da lei do plantar e colher, né? O que eu estou plantando nesse momento? Né? Literalmente, o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Né? Talvez não seja tão rápido, talvez você demore um pouquinho, mas a colheita ela vai vir. Então, se você está plantando coisas boas, você está disseminando coisas boas nesse momento, você vai colher coisas boas. A live é uma oportunidade de disseminar informação, de trazer mais conteúdo, para que as pessoas estejam informadas, para que saibam o que está acontecendo na sua região, que a gente traga informação de saúde, traga informação para as empresas. A live é uma oportunidade e não está sendo cobrada para você assistir, né? Então, a gente faz a diferença quando a gente realmente se adapta a esse momento. Eu não fazia tantas lives assim, eu fazia algumas lives, eram bem poucas. Eu comecei a fazer live nesse momento. Por quê? Porque via necessidade, porque empresas começaram a me perguntar, começaram a ligar de o que a gente faz, o colaborador está desesperado, a empresa não sabe o que faz. E eu falei assim, uma forma de eu conseguir trazer informação para uma gama de pessoas maior é através das lives. Porque eu falava eu faço uma... Eu estou trabalhando de forma online, então hoje eu tive palestra com uma empresa online. A gente fez online a palestra para motivar a equipe de Gurupi. Então, assim, é um formato novo, que já tinha, que graças a Deus a gente já tem a ferramenta, só que a gente utilizava menos a ferramenta por gostar muito do presencial, né? Então, a gente começou a trabalhar de uma forma mais assertiva também. Eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar. Paulo, vamos só ler aqui, agradecer, né? A Gési está aí. Essas irmãs querem colar nela, Oi, né? O Jonas também está aqui, faz muito tempo, né, Jonas, que eu não te via. O equilíbrio traz a segurança e evita o oportunismo, é isso mesmo. Vamos entrar na balança, e na balança não é só balança de peso, não, gente. Porque vocês estão comendo muito aí nessa quarentena. Mas é a balança do equilíbrio emocional, equilíbrio racional, equilíbrio de saúde, equilíbrio na economia. É esse o nosso equilíbrio, né? Nós temos a Isaías, seja bem-vindo. Também agradeço aí ao Hélio também por participar. O Hélio está participando de todas as lives, viu, Hélio? Seja muito bem-vindo. O Bombom da Rose também. O John, parabéns pela sua visão como empreendedor e profissional que é. Ótimo exemplo, né? Parabéns aí, obrigada. Paula. Nós temos a Raquel aí, Mulheres Empreendedoras. Seja bem-vinda, Raquel, à nossa live. A Marcele, a Emanuele. Agora funcionou, né, Manu? Quem mais aqui está com a gente? A Sara Galvão também, seja bem-vinda. Eu mandei aqui aumente o som, né? Ver se é o som mesmo, mas não era. Ok. O Hélio perguntou se chegou álcool em gel na farmácia, Paula? Era para ter chego hoje. Ontem eu pedi a prova cabal, me mandaram uma foto do caminhão que estava chegando na distribuidora. Não chegou hoje, mas deve chegar amanhã, tá? Eu vou estar, assim que chegar, comunicando nos stories, bem como sendo o mais transparente possível. Porque como o álcool gel aumentou, o preço final, mesmo só com os impostos, mesmo preço de custo, ele aumentou também. Então, eu vou tirar uma foto da nota fiscal e vamos colocar tanto no mural dentro das farmácias, quanto nos stories também. Ótimo, né? Pode reservar uns aí para mim já, né? Pessoal, Reservar.
Então vamos lá, Gabi, seja bem-vinda, Juliana. Pessoal, muito obrigada pela participação. Janice, a Farmácia Artesanal Gurupi também entrou hoje na live aí com a gente, também participou de uma live conosco, falando aí também da farmácia de manipulação, as dicas, né? Então sejam muito bem-vindos. O Rodrigo colocou assim, bom exemplo de gestão e alerta para a sociedade, né? Nossa ideia é essa mesmo, tá, Rodrigo? Poder passar mais informações, tá? Paula, eu queria te agradecer a oportunidade por ter participado com a gente, por ter contribuído aqui com a gente, né, com essas pessoas que tiveram disponibilidade nessa 1 hora de ouvir um pouquinho a gente, tá bom, pessoal? Muito obrigada e obrigada, Paula, aí pela contribuição. Eu que agradeço, Gilane. Obrigada.